Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Joan Laporta, porque a crise do Barcelona está crescendo cada vez mais e já tem um grupo de oposição pedindo a saída e a renúncia dele da presidência do Barcelona. E assim, essa situação que a gente está vendo agora do Dani Olmo é basicamente a tempestade perfeita para uma crise política e de liderança dentro do clube, porque assim, o Barcelona já não é de hoje, está sofrendo com problemas financeiros, né? Na época lá do Bartomeu ainda era um pouco maquiado, né? Tipo assim, o problema já era nítido, já era comentado, mas a gente ainda não via os impactos, que o clube ainda continuava contratando muita gente, continuava pagando caro em transferências. Aí chegou a situação que o caldo entornou, aí o clube foi obrigado a abrir mão de Luis Suárez, de vários jogadores, e assim, o Bartomeu, com toda essa pressão que ele estava sofrendo, ele acabou saindo da presidência do clube, e aí entrou o Joan Laporta, né? O Joan Laporta é um político, ele não é um gestor, tanto é como é que ele fez a campanha dele, né, para vencer a presidência do Barcelona. Ele abraçou a camisa do Messi, falando que ele ia ficar, né, e assim, prometeu uma gestão super profissional, etc., e o que aconteceu desde então? O Barcelona perdeu o Messi, né? Não conseguiram renová-lo porque não atenderam os números respectivos do fair play financeiro. Ele vendeu ativos futuros para financiar uma janela de transferências, que foi aquela que veio o Condé, o Rafinha e o Lewandowski. E agora o faturamento do Barcelona está comprometido pelos próximos 20 anos, o que deixa a capacidade de gasto do clube menor. Então, obrigatoriamente com as alavancas, ele já iria precisar reduzir a folha salarial só para manter o clube do jeito que está. Isso é só para mostrar o impacto de vender ativos futuros dentro do contexto do fair play financeiro espanhol. E agora, o que acontece? O Dani Olmo é um jogador caro, o Leipzig quis 60 milhões de euros para vendê-lo e o Laporta se comprometeu a pagar isso. E além disso, ofereceram um salário grande para o jogador espanhol, que dá totalizando ali mais 60 milhões de euros. Levando em conta outras multas, outras coisas que podem acabar acontecendo, o Barcelona pode perder mais de 200 milhões de euros nessa brincadeira e assim, no mínimo perde 120 milhões de euros, contando taxa de transferência e salário que o clube obrigatoriamente vai ter que pagar ao Olmo e vai ter que pagar, obviamente, ao RB Leipzig. Então assim, isso por um jogador que eles não tinham certeza se podiam registrar. Se tivesse, ele já estava registrado, gente. Eles não teriam que passar por essa dor de cabeça. E não teriam que vender mais ativos futuros. Já estão querendo vender os ativos futuros de assentos VIPs, camarotes do novo Camp Nou, da reforma dele, entende? O estádio nem foi inaugurado, já estão vendendo partes dele, né? Tipo, e com antecedência e por um valor menor do que a inflação. E vai reduzir o faturamento do clube também. Então assim, o fato é, o timing para reformar o Camp Nou também não é o mais adequado, o time está passando por dificuldade financeira, o estádio, mesmo que não estivesse lá mil maravilhas, estava lá, o clube arrecadava muito dinheiro com ele, e assim, obviamente a reforma se faz necessária, mas tem que estar num período mais adequado, né? Tipo, o Real Madrid esperou o momento certinho para fazer a reforma no Bernabéu, entende? E quando você reforma um estádio, você tem que passar um período em outro estádio, com certeza capacidade menor, arrecadação menor, você vai ter que alugar o estádio, porque ele não é propriedade sua, então as receitas com bilheteria menor, isso tudo dificulta a situação do Barcelona com o fair play do jeito que está agora. Então, assim, o Laporta, ele age como um político, entende? Não era o momento para reconstruir o Camp Nou, não era momento para vender ativos futuros, era o momento de passar um período de vacas magras, e aí conseguindo contornar esse período, que eu acho que a torcida teria consciência pura disso, né? De que a situação era muito ruim, ele tinha que ser transparente e mostrar isso por tudo, mas ele maquiou da mesma maneira que o Bartomeu faria, e agora, né, tipo assim, que ele não fez o que deveria ter sido feito, a situação tá pior, a situação tá mais complicada de gerir. Não tem como mais maquiar. Eles não estão conseguindo registrar um jogador que contrataram há 6 meses. E assim, a maneira dele agir é de político, né? Contratar o Lewandowski, o Rafinha, do jeito que foi, né? Gastar essa fortuna toda. Imagina, eles gastaram mais ou menos ali com Condé, Rafinha e Lewandowski 170 milhões de euros. Imagina ter usado essa grana para pagar dívidas do clube. Eles não fizeram isso, já poderiam estar abatendo muito dos juros e hoje a situação podia estar um pouco melhor. Mas acho que pior do que isso, porque esses 3 jogadores, eles são ótimos jogadores. Então, nesse aspecto, essas contratações a gente pode até dar uma passada de pano, porque o Rafinha está jogando muito, o Condé é um ótimo jogador, o Lewandowski dispensa comentários. Mas assim, em 2024 eles contrataram o Vitor Roque e contrataram o Dani Olmo. O Vitor Roque não era necessário, contrataram só para rivalizar com o Endrick. E agora nem no Barcelona ele está mais. 6 meses depois ele já está fora. E aí a gente tem o Olmo que não tinha garantia de que iriam contratá-lo, que iam conseguir registrá-lo. Mesmo assim ele foi adiante com o negócio. Então assim, essa crise política ela tem justificativa.
e acho que existe sim um espaço em que o Laporta pode ser sim retirado do cargo. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe, até porque não sabemos se a oposição terá mais boas intenções do que ele, porque no final das contas você tem que mexer com um orgulho muito grande de aceitar que o Barcelona hoje está numa situação problemática e não é capaz o quê? De ficar no mesmo nível do Real Madrid financeiramente, né? Eles teriam que apostar apenas na base, e olha que sai muito talento bom de lá, mas é isso, né? Tipo, eles teriam que deixar de gastar por um tempo, deixar boas oportunidades no mercado de transferências e ir embora, porque a situação pede isso, pede um momento de sacrifício. O Laporta foi incapaz de fazer isso. A primeira saída que ele tentou, que era extremamente arriscada, ele foi lá e fez. E assim, as alavancas foram tão arriscadas e no final o que aconteceu? O Barcelona em 2 oportunidades saiu na fase de grupos da Champions e com isso foi para a Europa League e sequer ganhou a Europa League em 2. Imagine o prejuízo financeiro de premiações da UEFA que não entraram nos cofres do Barcelona. Tudo isso impacta hoje. Então assim, não dava para fazer toda aquela aposta, visto a situação que o elenco estava, e ele ainda fez isso apostando em um técnico perfeita, assim, muita assim, inexperiente para o cargo que era o Xavi, né? O Xavi é um cara que tem, no momento, assim, tipo, alguns aninhos de experiência, nunca esteve no futebol europeu antes, e o cara apostou nele para liderar o clube nesse período. Então, assim, não quis pagar, na época, não quis pagar o que faz hoje, né? Quando paga o Hansi Flick, um técnico já mais testado e rodado no futebol europeu. Então, a verdade é essa, né? A gente está vendo um Barcelona em crise, o Laporta está muito pressionado, e se ele não conseguir, nesses dias que vem por aí, o registro do Dani Olmo, e o Dani Olmo pedir para sair, porque isso é uma coisa que pode acontecer, ele vai esperar agora, ele vai esperar pelos próximos meses, acredito até que passe esses 6 meses sem jogar, mas não esperem que ele faça isso para a próxima temporada também. Eu acho que isso está muito nítido. O Dani Olmo, cedo ou tarde, vai pedir para sair se o Barcelona não encontrar uma solução. E isso, obviamente, pode sim causar a queda do Laporta, porque assim, não é a perda de apenas um jogador, é a perda de um jogador que eles contrataram há menos de um ano e que vai custar os cofres de um clube em crise financeira 120 milhões de euros no melhor dos casos. Então, assim, crise no Barcelona, crise para Juan Laporta, a pior que ele tem que gerenciar até agora, porque envolve o pescoço dele no cargo. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.